Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui nesse momento reprisando a aula de NR10. Vou colocar para vocês aqui alguns aspectos que nós conversamos. Primeiramente, NR em mãos, né, para que possamos ali ter esse diálogo de melhor forma, porque tudo que a gente comenta, que a gente conversa, está voltado para as normas. Então, nesse momento NR10, quero colocar para vocês o que um profissional técnico de segurança acompanha nas atividades de NR10. Primeiramente, a nossa preocupação com esse colaborador que está executando a atividade. Esse profissional, de acordo com o item 10.8 da NR, ele tem que ser um trabalhador autorizado para executar as atividades de parte elétrica. E o que significa ser esse colaborador autorizado a trabalhar com a parte elétrica? Que ele seja uma pessoa qualificada e uma pessoa treinada. Então, ele tem que ser eletricista, qualificado, ter certificado. Então, para eu liberar uma pessoa para executar as atividades na parte de elétrica, eu, como técnico de segurança, vou exigir, a qualificação desse profissional, que ele seja uma pessoa habilitada para executar essa atividade. E uma pessoa treinada. O que é ser uma pessoa treinada? Ter o curso de NR10 em dia, atualizado, para executar a sua atividade. Então, ele tem que ser um profissional, ele tem que ser formado em eletricidade, em eletricista, para poder executar a atividade e ter o treinamento da NR10. É o que nós, como técnico de segurança, vamos exigir desse profissional para poder executar as atividades. E esse curso de NR10, Luciane, como é que é? Então, primeiramente, ele vai fazer o curso de 40 horas, tá? Ele vai procurar uma instituição aqui da nossa cidade, por exemplo, se ele for daqui de São José dos Campos, que eu conheço, tem o Senai, que oferece esse curso, a Continental oferece esse curso e algumas outras escolas. Daí vai pesquisar, a gente vai pesquisar uma escola idônea que ofereça esse curso e que tenha o certificado, que é o curso de 40 horas. Esse curso de 40 horas de elétrica, referente a NR10, ele é ministrado por um engenheiro elétrico, tá? Então, ele tem validade e certificação por 24 meses, 2 anos, certo? Então, esse profissional, além dele ser um eletricista formado, ele tem que apresentar também a atualização do curso da NR10, que tem validade por 24 meses. Desse curso de 24 meses, ele também tem que fazer a reciclagem uma vez por ano, que é o curso de 20 horas, tá? Que também é oferecido por essas unidades, de escola aí que tem o curso de 40 horas, também vende o curso de 20 horas. Quando o funcionário trabalha comigo, ele é registrado, ele faz parte do quadro de funcionários da minha empresa, eu, como técnico de segurança, vou estar sempre observando os vencimentos desse curso para poder colocar o meu funcionário para fazer a atualização, porque ele não pode ficar sem essa atualização para poder continuar executando as suas atividades. Então, é uma das atribuições também do SESMIT, também do técnico de segurança do trabalho, observar se o seu colaborador eletricista está em dia com os cursos da NR10, para que ele continue a executar as suas atividades. O que mais? O técnico de segurança ele vai acompanhar as atividades e observar as instalações de segurança do trabalho e aonde esse colaborador irá executar as suas atividades. Então, tem que ter um planejamento dessa atividade para poder executar, Se precisar fazer o isolamento dessa área, se precisar, dos EPIs que ele vai necessitar para executar aquela atividade. Então, a segurança do trabalho está sempre em paralelo ali com o serviço de elétrica. Nós temos que ter a comunicação prévia para que possamos elaborar uma permissão de trabalho e verificar ali quais são os riscos da atividade, qual é o serviço que vai ser feito, o que precisa ser comunicado e qual setor, se vai haver ali desenergização de algum setor. Então, tem que haver o quê? Um planejamento. Não há qualquer serviço de elétrica que simplesmente a pessoa chega aqui e vai fazer. Não, precisa de ter um planejamento, não é? Então, para tudo isso, nós, a segurança do trabalho, temos que estar atentos, porque uma das maiores dificuldades da empresa hoje é o quê? É justamente a comunicação.
Quando a gente vê, o funcionário já está lá trabalhando. Quando nós vemos, já o funcionário já está lá no serviço em altura, no serviço em elétrica, no serviço de risco, numa atividade, porque a dificuldade dessa comunicação prévia, isso aí é dificuldade em toda e qualquer empresa, tá, pessoal? Então nós, a segurança do trabalho, temos que estar aqui sempre de olho, né, nas atividades. Eu, como técnico de segurança, quando estou atuando numa empresa, geralmente no período da manhã, eu já vou passar lá pelo setor da manutenção da minha empresa, né? Oi, bom dia, engenheiro, bom dia, tudo bem? E aí, pessoal, qual é a programação de hoje? Quais são as atividades de vocês hoje? Então, eu já pergunto ali para o pessoal da engenharia de manutenção quais serão as suas atividades, o que ele já tem programado. Aí ele disse, já veio aqui para saber. Isso é lógico, eu vim para saber para poder acompanhar. Não é porque a minha função como segurança do trabalho é acompanhar as atividades de risco e eletricidade é uma delas. Então, o que é esse acompanhar? Verificar se o funcionário está usando os EPIs adequados, se ele fez o isolamento correto da área, se vai precisar usar o cadeado de segurança, fazer o travamento, fazer desenergizar esse local, fazer a comunicação para os setores que justamente serão atingidos por essa falta de energia no momento que está fazendo essa manutenção. Enfim, então é todo um procedimento que a segurança do trabalho tem que estar presente e acompanhando. Qual norma fala sobre tudo isso, sobre todos esses aspectos? Claro, estamos falando da mesma norma, NR10. Então aqui na norma você vai encontrar ali todos os aspectos que são necessários, além daquilo que a gente já conversou na nossa aula online. Agora eu estou deixando aqui o videozinho para vocês apenas para frisar, para enfatizar para vocês a importância da segurança do trabalho referente ao serviço prestado nas instalações de serviço elétrico. Para não perder aqui, quais são as normas de segurança do eletricista, que a gente conversou, só para a gente colocar aqui para vocês. São justamente os EPIs que são necessários para ele executar as atividades. Então nós temos aqui o capacete de segurança classe B, que é indicado para o uso de risco de choque elétrico. Nós temos uma botina de segurança apropriada, que ela é de polietileno, que ela não tem biqueira, porque é própria, não tem biqueira de aço, que ela é própria para o profissional, o eletricista, porque não pode ser um calçado condutor de energia. Tem que ter a luva de segurança apropriada, uma luva emborrachada justamente para que ele possa executar as atividades e não passar corrente, a luva de borracha para a proteção dessas mãos também, que é aquela luva que não passa corrente, e ela também precisa passar por teste para saber se ela não tem nenhum microfuro, se ela está em perfeito estado. Então todos esses equipamentos utilizados na parte elétrica, inclusive também a vara de manobra, o tapete emborrachado, tudo isso que é utilizado, todos esses equipamentos é passado por teste. Então eles precisam ter ali os EPIs necessários para evitar o risco de choque elétrico. Esses EPIs eles têm que atender uma norma que respeita ali o CA, o certificado de aprovação desses equipamentos, que ele tem que ter um teste do Inmetro, que ele realmente não passa nenhuma condição de energia para que o meu colaborador possa ali executar as atividades da melhor maneira possível, evitando ali o risco da atividade. E temos uma empresa aqui, por exemplo, no Vale do Paraíba, chamada Orion, que ela faz o teste dessas luvas de borracha, a vara de manobra, o tapete borrachado, que a determinado prazo, ou a 90 dias, ou a cada 6 meses, dependendo da demanda, da utilização desses EPIs e da validade do CA, nós enviamos para essa empresa para fazer o teste, para saber se está em perfeito estado. Porque se não estiver em perfeito estado, se aparecer ali um microfuro nessa luva, já não poderá ser mais utilizada, tem que ser descartada. Tá? Então nós ensinamos para os nossos colaboradores a guarda correta desses EPIs, que tem que guardar numa caixa de papelão, que tem que ser identificado, que não pode armazenar essa luva no local que seja de alta temperatura, não pode dobrar essa luva, não pode amassar, não pode comprimir, não pode guardar com outras coisas dentro dessa caixa, Então tem que ter um cuidado com esse material, um material caro, Isso é um pouco oneroso para algumas empresas, então por isso nós temos que ter um cuidado assim maior, com esses equipamentos.
Bom, eu particularmente, né, como técnico de segurança, eu guardava esses EPIs assim, um pouco mais restritos, digamos assim, comigo lá no SESMIT, né? Eu tinha lá um setor lá que eu guardava comigo. Então, quando o eletricista precisava de utilizar esses equipamentos, é sinal que eu preciso acompanhar o serviço dele, porque é um serviço de risco, para saber se está acontecendo tudo da forma correta. Então, para poder fazer a PT, que é a permissão de trabalho, para fazer a APR, também que é a análise preliminar de risco, enfim. Então, quando havia necessidade de utilizar esses equipamentos, o setor de manutenção entrava em contato comigo, disse, Luciane, vai haver um serviço de manutenção, já foi feita a comunicação prévia dos setores, os equipamentos de segurança estão com você, então tal horário está agendado o trabalho e tal dia o funcionário vai estar comparecendo ao SESMIT para estar retirando os EPIs necessários e solicita o seu acompanhamento. Perfeito, porque aí, estando na minha responsabilidade de guardar, eu sei também quando é o prazo de vencimento para poder fazer o teste desse produto, então eu já enviava para a Orion, já retornava, já estava feito o teste corretamente, o EPI estava em perfeito estado para esse meu funcionário utilizar. Então pensa bem, é um serviço de risco. Não é? É uma atividade que, se houver uma condição de energia ali adequada, o meu funcionário pode, né, vir a óbito no local de trabalho por uma questão que o EPI não foi ali testado, né, para ele estar utilizando. Então, uma das coisas, né, que a gente preza muito na NR10, nós como técnicos de segurança, é isso, né, contratar essa mão de obra especializada, qualificada, tá? Ter os treinamentos da NR10 em dia dos meus colaboradores, eu como técnico de segurança acompanhar as atividades pertinentes à área elétrica, porque é um serviço de risco, precisa de ter uma permissão de trabalho para poder acompanhar essas atividades, ou delegar para alguém, né, um encarregado, um supervisor, que faça o acompanhamento quando eu não puder. Tudo bem? Então, tudo isso faz parte dos critérios utilizados dentro da NR10, eu como técnico de segurança, para poder oferecer ali uma melhor qualidade das tarefas executadas pelo meu eletricista, tá certo? Então fica aqui um resuminho da nossa primeira aula de parte elétrica, só para ter uma fixação melhor de tudo aquilo que nós conversamos em aula online sobre o assunto DNR10, tudo bem?